Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e hoje venho trazer para vocês a roda do parto positivo. O que seria essa roda? Então, na verdade, são os pilares que eu acredito que fazem toda a diferença para uma experiência positiva no momento do nascimento do seu filho. Então, imagine uma roda que está girando e essa roda possui quatro pilares. E aí eu vou explicar cada um deles para vocês. Primeiro a gente inicia com o conhecimento, que é a base de tudo. Então, com o conhecimento, através das evidências científicas, vocês vão ter essa autonomia de poder escolher o que quer ou não quer durante todo o processo da gestação, parto, pós-parto. Então, o conhecimento ele vai abranger o quê? A gente vai trabalhar toda a questão da gestação desde o primeiro trimestre, passando pelo segundo, terceiro, a fisiologia do parto, depois o parto em si, o nascimento do bebê, o pós-parto imediato e o puerpério, que seria depois, né, o pós-parto até os 40 dias do recém-nascido. A gente vai entender o que significa esse termo violência obstétrica, o que é uma violência obstétrica, o que é uma violência pediátrica, como eu vou poder agir dentro de uma maternidade, o plano de parto, quais são os meus direitos dentro de uma maternidade, acompanhante, o direito a ter um acompanhante, isso é uma lei. Então, a gente vai esmiuçar todo esse processo da gestação e principalmente no dia do parto, que é um momento muito importante para a mulher, para toda a família e principalmente para o bebê, que precisa chegar de uma forma respeitosa e amorosa nesse ambiente. Sem o conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Então, um dos principais pilares do parto positivo é a informação. Segundo pilar é a equipe certa. O que seria a equipe certa? Um obstetra humanizado que vai te apoiar nas tuas escolhas. Pode ter enfermeira obstetra na equipe, uma doula, uma fisioterapeuta. Seria o ideal que todas as mulheres pudessem ter toda essa equipe multidisciplinar, mas às vezes, em algumas situações, precisa, digamos assim, se optar entre um profissional e outro, mas todos eles vão agregar. E o mais importante é ter o obstetra que vai apoiar as tuas decisões e que siga uma linha humanizada com evidências científicas atualizadas. A escolha do obstetra é um ponto crucial, porque se é um obstetra que não vai apoiar a tua decisão de ter um parto natural ou um parto normal, onde vai prevalecer as tuas escolhas e a tua autonomia, pode ser que quando você chegue lá no final, esse obstetra diga que ou não pode atender, ou ele não atende dessa forma, ou ele simplesmente vai querer marcar uma cesariana. Então, a escolha da equipe certa, do obstetra certo, faz toda a diferença nessa caminhada. Chegamos no terceiro pilar da roda, tá? Apoio emocional. O que seria o apoio emocional? Nesse pilar eu englobo tanto a questão emocional da mulher, da própria mulher, as questões pessoais, psicológicas dela, como a rede de apoio em si. Então, precisa ter essa base emocional. Então, eu preciso trabalhar também o meu mental para esse momento do parto, porque a gente sabe que é um momento muito intenso, existem muitas mudanças, principalmente as questões hormonais numa mulher. Então, é uma transformação de dentro para fora. Então, o que a gente precisa? Precisa ter alguém apoiando essas decisões e essa rede de apoio que vai estar junto nessas decisões, elas também precisam estar alinhadas. Então, por isso que o apoio emocional é tão importante. E qual a importância do trabalho mental? A gente sabe que hoje na nossa sociedade as mulheres são reprimidas no sentido de não acreditarem no seu poder, no seu potencial de parir, de que o seu corpo vai funcionar, que é algo fisiológico. Então a gente escuta das nossas mães, das nossas avós, que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa dolorosa, que elas sofreram para poder ganhar os seus filhos. Então isso vai passando de geração para geração. São aquelas crenças limitantes que a gente acha que não é capaz.
Então, a questão emocional nesse momento ela é muito importante, porque essas crenças limitantes elas podem bloquear um momento maravilhoso e tranquilo no momento do nascimento. E quem está junto nesse momento, ao redor dessa gestante, tem um poder de influência, porque a mulher já está no momento mais vulnerável, está mais emotiva, mais sensível. Então, essas conversas que a gente escuta da vizinha, porque com a fulana aconteceu tal coisa, com a ciclana aconteceu tal coisa, são situações que podem desequilibrar essa mulher e ela sair do trilho do desejo real e final dela. Por isso que essa base mental, emocional, psicológica, ela é tão importante nesse momento. E chegamos no nosso último pilar, o nosso quarto pilar, mas não menos importante, que é o movimento. O que seria o movimento? O movimento do corpo, movimento da alma, mas puxando mais para o lado físico, tá? Então a gente precisa ter esse preparo físico, claro que a mulher não precisa ser uma atleta, mas lembrando que um parto, um trabalho de parto, ele é comparado com uma maratona. Então a gente precisa estar preparada para esse momento. Quando o maratonista vai se preparar, ele faz as corridas diárias, vai se preparar para 15, 20 quilômetros de corrida, o parto não deixa de ser parecido, né? Então existe uma exaustão física, exaustão mental, e a mulher precisa ter um certo preparo. Claro que não precisa ser uma maratonista ou como ser agora fitness, mas você precisa movimentar o seu corpo. Tanto que o movimento, a dança, pode ser algum movimento que te traga prazer, não precisa ser algo por obrigação. Porque eu preciso fazer uma atividade física para ter um parto. Então, na verdade, é mais para o seu bem-estar, para a sua saúde física mesmo. Para deixar o bebê mais encaixadinho, cada movimento da pelve, ele vai favorecer essa descida do bebê. Então, o movimento é muito importante. Então, visualize essa roda girando. No momento que ela está girando, ela está passando por cada um dos pilares. Então, eu venho do conhecimento para a equipe certa, aí eu vou descendo, vou chegando no apoio emocional, apoio psicológico e chego no movimento, que é o físico. Então, esses 4 pilares, um se juntando com o outro, eles formam esse parto positivo e o desfecho mais favorável, mais positivo possível para essa mulher. Agora, eu vou te passar uma dica para cada pilar, para começar a fazer essa roda funcionar. Então, primeiro pilar, que é do conhecimento, a minha sugestão é você assistir os 3 filmes do Renascimento do Parto. Por quê? Porque ele contém muita informação e cada filme ele especifica o atendimento em relação à área hospitalar, sobre violências obstétricas, a escolha da mulher em relação ao local de parto. Então ele fala sobre parto domiciliar, parto hospitalar, fala sobre parto humanizado. Então é bem interessante e você vai acabar entendendo como funciona esse sistema brasileiro do nascimento. O segundo pilar, que é o pilar da equipe certa, a minha dica para você é a seguinte: no momento que você vai iniciar o pré-natal, seja direta e sincera com esse obstetra, essa obstetra, enfim, esse profissional. Então, chega e diga qual é realmente a sua decisão. Eu decidi por uma cesárea, eu quero uma cesárea agendada. Não, eu quero um parto normal, quero um parto natural com menos intervenções possíveis, ou a minha decisão é ter um parto domiciliar e eu só quero fazer acompanhamento de pré-natal. Você topa? Você faz esse tipo de acompanhamento? Seja direta e fale claramente da sua decisão. Aí vai percebendo como esse profissional vai lidar com essa pergunta, né? Então, se ele vai pestanejar, ou vai tentar desviar do assunto, ou vai dizer, a gente pode ver isso na próxima consulta. Não, ele tem que responder naquele momento. É simples, ou é sim ou é não. Eu topo ou eu não topo, tá? Para quem tem o acompanhamento pelo SUS, que não vai ter, digamos, essa certeza de qual é o profissional que vai acompanhá-la no dia do parto, a minha sugestão é conhecer
a maternidade, o hospital de referência, aonde você, teoricamente, vai parir, vai ter o seu bebê, e aí conhecer como são os protocolos, como é a rotina desse hospital. E aí uma coisa super legal, super importante é ter um plano de parto para esse momento, que aí eu vou conseguir te auxiliar nisso, porque um dos temas do curso é sobre o plano de parto, onde você vai colocar todas essas informações do que quer, do que não quer em relação a você e ao bebê. A dica para o apoio emocional seria: você pode até escrever essa frase em algum lugar, colocar ela em evidência, ou gravar mesmo e ir repetindo durante o dia. Pode até deixar ela escrita no WhatsApp, assim, ou sei lá, fazer um print, por exemplo, da mensagem, e aí durante o dia ir mentalizando e ler a frase, que é a seguinte: eu mereço ser feliz, mereço esta felicidade, é o meu momento, sou capaz. E a sugestão para o quarto pilar, que é o movimento, é fazer o que você gosta. Então, assim, eu gosto de dançar. Coloca uma música ali, dedica 3, 5 minutos do teu dia, coloca um funk, coloca um forró, coloca um sertanejo e dança a tua música do jeito que tu quiser. Ai, Cris, mas eu não curto muito dançar, sou envergonhada, sou desengonçada. Faça uma caminhada, coloca um tênis, uma roupa bem confortável, caminha na quadra, vai num parque, dá uma voltinha. Então, faça o teu corpo se movimentar. Então, essas foram as 4 dicas dos 4 pilares da nossa roda do parto positivo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês nesse início, nessa caminhada. Continue me acompanhando e até logo!